noite. Vamos dar início ao nosso culto do período da noite e vamos começar já cantando o nosso hino Santo, Santo, Santo. Capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. O texto diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor Deus Pai, estamos aqui novamente diante do Senhor. Primeiramente para agradecer por essa oportunidade que temos de louvá-lo, de aprender mais da Tua Palavra, seja aqui na igreja ou em casa. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, nos livrado do mal e porque o Senhor tem nos dado paz diante de dias difíceis. Peço nesse momento que o Senhor venha nos apresentar a Tua Palavra através do preletor, que sempre que venhamos abrir a Tua Palavra, venhamos aprender, e hoje mais ainda. Então, usa a vida do pastor para falar nos nossos corações e também o momento da ceia do Senhor. Eu agradeço e em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Vamos cantar o nosso segundo hino, Hosana. Espero que você esteja cantando com a gente.
do hino Em Jesus Amigo Temos. Teremos agora um momento de especiais. Boa noite, pastor Ulisses. Estamos aqui reunidos, eu, Rita, Maria Clara gravando, para prestar uma homenagem ao senhor. Sabemos que é muito pouco por tudo que o senhor faz pela igreja, pelos membros da igreja, e eu, principalmente, sou um bom testemunho por mim. O senhor tem uma paciência realmente de Jó. Muito obrigado, pastor, por tudo que o senhor faz pela minha família, pelos conselhos que o senhor me dá em termos de comércio, em termos de vida em si. É muito bom, é bom a gente estar lendo a Bíblia, mas ter amigos por perto que também nos orientem. O senhor é um deles. O senhor, nós precisamos dessa homenagem, uma pequena homenagem, mas é o que temos no momento. A Rita vai ler um trecho que diz tudo que nós pensamos da sua pessoa, Senhor. Prestativo, leal, homem de Deus, resoluto, firme, constante, mostra a tua fé. Esforçando em dar o exemplo, suporta queixas, não desanima, cumpre a missão. Batalhador, segue com temor, inspira confiança pelo seu valor, trabalhando o caminho, segue louvando ao Senhor, está sempre pronto a ensinar a palavra com dedicação, responsável, vigilante, aponta que em Jesus há salvação. Seu trabalho é abençoado e merece toda a nossa gratidão. Muito obrigado, pastor. Boa noite, bom dia do pastor. Um dia lindo eu desejo encontrar a eterna glória que Ele foi preparar. Gozo e alegria posso agora sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor
Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Veio ao mundo para ser mártir da paz. Foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o meu Salvador. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Você agora também pode encontrar a vida eterna que Jesus quer te dar. Paz e alegria você pode sentir. Aceita Cristo hoje mesmo aqui. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. O pastor. Há um dentre os homens a quem escolheu o Senhor para guiar o rebanho com sabedoria e amor. Há um dentre os seres humanos que foi privilegiado por fazer parte da mesa do grande Eu Sou. Ora, a quem foi confiado tamanha responsabilidade? A quem Deus confiaria as suas ovelhas preciosas de incalculável valor? A quem? Senão a um homem íntegro, prudente e de boa índole, como seu fiel escolhido, o pastor. É ele o escolhido de Deus para cuidar das ovelhas. Cinge-te de força e vai, ó homem de boa fé. Vai ao pastor em busca da ovelha que geme no matadouro. Deixa as 99 e vai ao pastor amoroso e zeloso em busca da ovelha perdida. E o seu cuidado é tão precioso que quando a encontra, a acolhe em seus braços, buscando amenizar a sua dor. És privilegiado, pastor, por ter a oportunidade de recuperar uma ovelha perdida. É incalculável, pastor, o valor de uma alma. Essa alma que a ti foi confiada tem valor inigualável para Deus. Assim sendo, pastor, tu te tornas grande ao cuidar, amar, guiar cada uma das tuas ovelhas. Os tempos são difíceis, nem sempre serás compreendido, ou melhor, quase nunca terás compreensão. Mas não desistas, não te desanimes, pastor, pois das mãos fiéis do grande capitão receberás o teu galardão. Olha para o alto, é de lá que vem a tua força, sabedoria e vitória. Marchai avante, homem de guerra, com o único intuito de glorificar a quem é digno de toda honra e glória. Segue, pastor, a tua fiel jornada, olhando para Cristo, o grande general. Confiando cada passo teu
na certeza de que terás, no fim da luta, um lindo descanso no eterno lar de paz. Segue confiante, pastor, cuidando de cada uma de suas ovelhas com dedicação, zelo e amor, sabendo que receberás no céu uma coroa de glória das mãos de Jesus, o Deus de amor. Não te desanimes, servo bom e fiel. Segue firme tua jornada, na certeza que o Deus que te guarda agora é o mesmo que guardou a Israel. Não te assustes, ó pastor, se tiveres que passar pelo fogo. Não temas, pois o mesmo que livrou a Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, continua sendo Deus para te livrar. Sê forte e corajoso, cumprindo com êxito o chamado do teu Senhor. E ainda que trilhes por caminhos de espinhos, não te amedrontes. Não hesite em trabalhar com afinco e amor, pois será de flores teu caminho, quando tudo aqui se findar e sorrindo no lar celestial puder entrar, e com o teu Senhor então se encontrar. Segue, pastor, sua jornada, confiante nas promessas do grande Deus, que com amor a sua imagem e semelhança o formou. Confia a Deus o teu ministério, pois Ele, o Senhor, te responde no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e acalme o teu coração. O Senhor é o teu pastor e nada te há de faltar. Ele é Deus forte que te fará repousar em pastos verdejantes, levar-te-ás para junto das águas de descanso e dará refrigério à tua alma. Dedica-te, pastor, a cuidar de tuas ovelhas com amor. Sê justo e reto enquanto aqui viver, pois também em amor o Senhor Deus te guiará. Ele te guardará, te guiará pela vereda da justiça. E ainda que andes pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum, pois como prometeu, assim cumprirá. O Deus de Jacó sempre estará contigo. Será Ele a tua força. Ele jamais te deixará. Segue o pastor confiando no Senhor. Espera, pois, com paciência, e Ele se inclinará para ti quando clamares por socorro. Espera, pois, no Senhor, pois Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na tribulação. Segue, ó pastor, a tua jornada e a cada manhã canta ao Senhor um cântico novo, pois Ele dá paz ao teu coração. Canta ao Senhor, bendize o seu nome, segue confiante, ó pastor, proclamando a tua salvação. Poesia de minha autoria, em dedicação e em homenagem ao pastor Ulisses. Perdeu-se a coitadinha, o pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procura, saiu andando e procurando a sua ovelhinha. O pastor verdoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procura, saiu perigoso, indo nos caminhos, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Feliz Dia do Pastor! Amém! Vamos cantar o nosso último hino antes que o preletor venha com a palavra. Ousado amor.
Muito bem, gente. Vamos então estudar a palavra do nosso Deus. Nós estamos aqui em Apocalipse. Chegamos aqui no capítulo 6. Eu não vou poder entrar mesmo aqui no capítulo 6. Vamos ficar com os 2 primeiros versículos, tá bom? Acredito que você vai ter uma boa base. Prepara aí na sua casa aí. Vai ser colocado, tá bom? Os versículos aqui atrás de mim. Você vai poder visualizá-los. Prepara uma caneta, vai anotando. Lembra, o vídeo vai estar disponível no YouTube. A hora que você quiser voltar para esse estudo, faça isso, meus queridos. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus, entender mais a palavra de Deus. O título da mensagem nesta noite é sobre a falsa paz mundial. Dentro aqui da abertura deste primeiro selo, nós vamos ver uma falsa paz mundial. O mundo, ele fala muito de paz. E nós vamos ver dados históricos aqui nesta noite, em que a humanidade já vinha falando de paz, já vem falando de paz há muito tempo. Mesmo depois de uma grande guerra mundial, você vai ver que o ser humano ele estava pensando em paz. Mas não é isso que a Bíblia relata. O próximo grande evento que vai haver biblicamente é uma falsa paz, para então vir um período de grande tribulação. Mas abra aí sua Bíblia para Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo. Então, o que é que está acontecendo aqui antes de eu terminar de ler esses versículos aqui? A visão que João estava tendo lá do trono de Deus. Então, de repente, ele vê no capítulo 5, Deus levantando a mão e tendo em sua mão um livro, um rolo, um pergaminho. E houve uma grande comoção ali no céu, dentro da visão de João, porque ninguém na terra, no céu ou debaixo da terra ou nos mares podia ser digno encontrado para abrir os selos. Mas de repente, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir os selos. Então agora ele começa a abrir o selo e abrir esses livros. Imagine comigo, um pergaminho, um rolo, um livro enrolado. E Jesus ele abre o seu primeiro selo e vai desvendar então o que está escrito neste selo. Então vou ler de novo, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, uma voz forte, chamando a atenção de todos, vem! Versículo 2, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós vamos ainda hoje descobrir quem é esse cavaleiro aqui, quem é que saiu aqui montado num cavalo branco, tá bom? Mas primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a humanidade tem corrido atrás de uma paz mundial. Então esse é o meu primeiro ponto aqui. O assunto é a paz mundial. Nós estamos, meus queridos, num mundo em guerra constante. E isso é uma grande realidade. Estamos em um mundo onde nós temos terrorismo, turbulências, confusão. Os jornais e telejornais, eles expõem assassinatos, guerras, rumores de guerras. Temos guerras tribais na África, as guerras de tudo e por tudo. E às vezes por nada. Tem-se guerras. E mais guerra. Você sabia que quando a Dilma Rousseff estava sendo
estavam pedindo o impeachment dela. Quando estava ali saindo o impeachment dela, o presidente da Venezuela, ele falou o seguinte, que iria vir aqui no Brasil com as tropas dele por conta disso. Já pensou? Por causa de uma pessoa que aparentemente nós pensamos, né, que não tem nada a ver, mas agora a gente percebe a ligação deles. Mas queria vir aqui causar guerra, e o mundo ele está em constante guerra. Alguém disse o seguinte: enquanto os homens criaram muitas invenções tecnológicas surpreendentes, eles não podem criar a paz. Essa é uma grande realidade. O mundo, a ciência está, avançando de tal forma que nós ficamos abismados, de boca aberta. Porém, não pode criar a paz. Ainda, outra pessoa disse o seguinte: enquanto os astrônomos descobrem muito sobre o tamanho do universo, eles não podem descobrir o caminho da paz. Outra realidade sobre a paz. O mundo está correndo, né? Querem alcançar o espaço sideral, querem ir lá para as galáxias e descobrir o que se tem lá. Mas o mundo não pode descobrir o caminho da paz. Eles podem encontrar galáxias distantes em todo o universo, mas não podem encontrar paz. Os cientistas descobriram o poder do átomo, mas eles são impotentes, ou seja, eles não podem desencadear a paz sobre a terra. Veja que frustração para o ser humano. Desde a contagem dos anos que vem depois de Cristo, nós já tivemos quase 15 mil guerras no mundo. Quando olhamos para a Bíblia, a palavra do nosso bom Deus, nós vemos a realidade das guerras e somos ensinados que haverá uma guerra final, a qual a Bíblia chama de Armagedon. Dê uma olhada agora comigo em o que Pedro, lá em 2 Pedro, na sua carta, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, relata para nós. Olha ali, 2 Pedro 3, versículo 10. Diz o seguinte, ali vem falando sobre os detalhes finais do que ocorrerá nesse mundo. Veja comigo, leia comigo ali, diz, olha, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, Pedro aqui, recebendo a revelação de Deus, olha para a criação, olha para esse mundo e nos dá onde nós poderíamos até falar, um triste relato. Onde nós vivemos hoje, de tudo que nós desfrutamos hoje, isso aqui será descartado, será desfeito. Vou ler de novo para você captar bem a mensagem aqui que ele está passando. Ó, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor é o juízo final aqui, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quando analisamos biblicamente, o planeta Terra não tem futuro promissor. Sim, biblicamente olhando, o planeta da qual nós habitamos, ele não tem um futuro promissor.
Agora os homens vão à guerra em busca de paz. E qual é o resultado de tudo isso? É que sempre se envolve com guerras e mais guerras e não consegue paz. O pastor Roberto Naves Amorim, ele traz dados interessantes da história desta falsa paz. E eu gostaria de relatar algumas delas aqui que ele comenta em uma das suas mensagens. Ele fala, primeiramente, o general Douglas MacArthur, em 1951, no dia 19 de abril daquele ano de 1951, ele fez um discurso no Congresso americano, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele diz o seguinte, veja o que esse o general Douglas disse: tivemos nossa última chance se não formarmos um sistema maior ou mais equitativo, ou seja, justo. O Armagedon estará à nossa porta. Veja a conclusão desse general, olhando para a humanidade e falando, gente, se nós não mudarmos a maneira de vivermos, o Armagedon está à nossa porta. Ainda continua falando, a questão é que sempre as soluções humanas produzem mais guerras, mais mortes, mais misérias, mais destruição. Mas quando nós olhamos para o mundo atual, o que o mundo atual está procurando? O mundo atual está buscando um caráter melhor na sociedade. O mundo atual está procurando uma estabilização financeira mundial, está preocupada com o alimento e o fornecimento desse alimento, preocupado com o combustível, com o abastecimento de combustível, com a poluição e com o meio ambiente. Podemos ver milhares de estruturas solares buscando captar a energia do sol para não perder nada. Isso é uma grande realidade. Você já deve ter visto um documentário sobre isso. A energia solar, painéis e mais painéis colocados em lugares desertos. Para o quê? Precisamos captar o máximo de energia possível. Não podemos ficar sem energia. Se você, meu querido ouvinte, está no ramo da ciência ou da tecnologia, você está vendo de forma clara que as pessoas estão buscando uma melhor qualidade de vida. Estamos enfrentando dilemas insuperáveis em relação às questões do planeta, como, por exemplo, na área da saúde. Pesquisas e mais pesquisas no mundo para as principais doenças. E é interessante, imagina aí comigo, quando de repente se descobrir uma vacina para o câncer, ou a cura para o câncer. Olha, descobrimos aqui, a partir de hoje o ser humano ele recebe essa vacina e ele não vai sofrer mais por causa do câncer. Isso vai ser uma histeria mundial quando se descobrir essa vacina, a cura para o câncer. E o que dizer daquilo que nós estamos vivendo hoje, a Covid-19? Você já viu o quantos países estão envolvidos para descobrir uma vacina para este mal, para esta pandemia? Esta semana, o Brasil fez um tratado com a China para descobrir essa vacina. E assim está sendo no mundo todo. Meus queridos, tudo isso vem mostrar para nós, sabe o quê? O mundo estava indo para uma prosperidade mundial. Estamos indo para uma segurança aparentemente sonhada até o fim do ano, até o início desse ano, antes da Covid-19 chegar. Mas como conciliar aquilo que parecia tão tranquilo com o que foi dito com 2 Pedro 3,10? Com o que é dito ali
também no capítulo 16 até o capítulo 20 de Apocalipse. Quando você olha, lê Apocalipse, capítulo 16, até o capítulo 20, como nós vamos conciliar essa falsa paz que a humanidade está tão correndo atrás. Na verdade, antes das coisas piorarem de vez, o planeta, o mundo passará por um tempo de falsa paz. E pode-se dizer, biblicamente aqui, estudando o que a palavra de Deus nos relata, o mundo vai passar por um período de paz, e de muita paz, mas uma paz falsa. O mundo está caminhando para uma estruturação de unificação. Isso nós compreendemos muito bem. Veja, por exemplo, a Europa. Ela basicamente se unificou, e mesmo o que está acontecendo com a Inglaterra saindo da comunidade europeia, o que é uma exceção. Sim, isto é uma exceção. Não pense, que a unificação da Europa acabou porque a Inglaterra está saindo. Nada disso. Eles continuam com a ideia de unificação da moeda, do comércio. E o que falar dos tratados do Mercosul? Sim, aqui o mercado comum aqui da região sul, do qual o nosso país e outros países estão próximos aqui fazem parte. O que falar então do NAFTA, o Acordo do Livre Comércio da América do Norte, que estão se unificando também. Um homem chamado Robert Miller foi um filósofo das Nações Unidas, e ele é chamado de o profeta da esperança. Ele diz que não haverá uma terceira guerra mundial. Essa é a declaração desse filósofo, de um homem tão considerado por muitos no mundo. Ele diz que não haverá uma terceira guerra mundial entre as grandes potências. Ele diz o seguinte, que estamos indo para uma nova era, um novo mundo, um novo Gênesis, um verdadeiro renascimento global. E ele diz, renomeado por Deus, de estrutura política, moral e espiritual, para fazer deste planeta finalmente o que significa sempre chamado para ser. Isso foi dito depois, sabe de quando? Da Segunda Guerra Mundial, por esse homem tão respeitado. Nada de terceira guerra mundial, e sim de paz. Essa era a declaração dele. Olha, acabaram de sair de uma grande guerra e já tinha alguém pregando sobre paz. Mas a Bíblia fala que é uma falsa paz. A Bíblia já fala disso há muito tempo. A Bíblia, ela prediz uma paz mundial e ela virá, mas será uma falsa paz, uma falsa sensação de segurança, meu querido ouvinte. Essa paz será uma armadilha sutil e destruidora, uma armadilha que está sendo montada há muito tempo, de forma psicológica, social, política, econômica e religiosa. Sim, aqueles que querem lançar essa falsa paz, e nós vamos ver mais depois que tudo isso engendrado ali, vem por trás Satanás, o nosso arqui-inimigo. Eles sabem que eles têm que mexer com a psique humana, com a política, com a economia e com a religião, para então conseguir enganar muitos e fazer com que creiam no que eles estão dizendo.
essa paz internacional é a isca de uma armadilha que vai destruir esse planeta, do qual o homem vai sentir o quê? A ira de Deus. É o que a Bíblia declara para nós, meus queridos. Mikhail Gorbachev disse o seguinte: nós vemos um mundo global em que a coexistência pacífica e a cooperação mutuamente benéfica, baseada na boa vontade, serão normas universal. Olha só o que esse grande político proferiu. Em 1938, até ali 1940, havia uma confiança muito otimista no mundo. O que caracterizou a Europa? George, um estadista francês, no final da Primeira Guerra Mundial, ele disse o seguinte: não sei se a guerra é um interlúdio durante a paz, ou se a paz é um interlúdio durante a guerra. Ou seja, não sei se um precede o outro, se um aqui está no meio do outro. A Primeira Guerra Mundial, ela terminou e começaram a falar em paz. William Manchester, ele escreveu uma biografia de Winston Churchill, e nessa biografia sobre esse homem há muitos relatos, e ele faz algumas lembranças desagradáveis e assustadoras de Hitler. Por exemplo, que ele escreveu ali, em cima do que Winston Churchill havia dito sobre Hitler. Começa dizendo: ele diz que Hitler foi um homem que chegou muito perto de fornecer a paz mundial. Durante algum tempo, ele enganou todo mundo com promessa de paz. Talvez eu e você, que nascemos pós-guerra, que não vimos nada daquilo, e que estudamos a história, né? E quando se fala em Hitler, você já pensa em um carrasco, alguém que só fez coisas ruins. Nós não temos nem como dimensionar essas palavras, né? Quando Hitler estava vivendo. Vou ler de novo o que Winston Churchill disse sobre ele: que foi um homem que chegou muito perto de fornecer a paz mundial. Mas que paz mundial, pastor? Ele só destruiu quase que a humanidade. Gente, na época dele, Hitler estava demonstrando esta falsa paz, tá bom? Essa falsa paz. Um homem querendo enganar a muito com as suas promessas. Promessas do quê? De paz. Nessa biografia ele cita Thomas Jones, que viveu dentro do palácio da Inglaterra, e em seu diário escreveu assim: todas as pessoas que se encontraram com Hitler estão convencidas de que ele é um elemento chave para a paz. Ele não busca a guerra, mas as amizades. Já imaginou alguém falando isso de Hitler? Uma pessoa que estava lá dentro de um palácio na Inglaterra, tendo contato com Hitler, achando que todas as atitudes de Hitler era para trazer a paz. E ele disse: olha, eu estou convencido de que Hitler é um elemento chave para a paz. Ele não busca a guerra, mas as amizades. Ele também cita o senhor da corte inglesa chamado Lord George, que falou que considerava Hitler o maior alemão vivo. Pode acreditar numas declarações desta? E ainda escreveu
eu só queria ter um homem de sua suprema qualidade na cabeça dos assuntos do nosso país hoje. A Inglaterra, veja, alguém querendo Hitler, ou alguém semelhante a Hitler, lá no seu país, para liderar o seu país. Os objetivos nazistas foram aplaudidos até mesmo pelos clérigos anglicanos, ou seja, os líderes da igreja da Inglaterra. Até eles falaram que a admiração sem limite para o lado moral e ético do programa nazista, é claro, para a religião e o cristianismo e seus principais princípios éticos. Veja só, em outras palavras, a ideologia de Hitler é o que o mundo precisa, é o que eles estavam dizendo. É que esses líderes religiosos estavam vendo na pessoa de Hitler. Um homem chamado Arnold, um historiador britânico, ele escreveu sobre Hitler, dizendo o seguinte: de estar ele convencido de sua sinceridade em desejar tanto a paz na Europa quanto uma estreita amizade com a Inglaterra. Meus queridos, somente Winston Churchill, que foi praticamente o único homem na Europa a alertar o mundo sobre a intenção de Hitler, falando que Hitler, olha, ele está promovendo uma falsa paz. Não é isso bem o que ele quer, não. Olhando para a história, o que é que nós vemos? Nós agora aqui do século 21, olhando para já o que aconteceu. Quando você olha para a Segunda Grande Guerra Mundial, nós vemos a perda de vidas humanas durante esta Segunda Guerra Mundial, que ela foi enorme. Milhões e milhões de vidas ceifadas de 1939 a 1945, em sua grande maioria de civis. Calcula-se um total de 70 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Que paz que Hitler estava querendo promover? Que paz! Meus queridos, foram muitas mortes. Winston Churchill já tinha as coisas gravadas em sua mente, porque ele vinha acompanhando Hitler. Hitler escreveu um conteúdo chamado Minha Luta. Sim, Adolf Hitler, ele escreveu um conteúdo do qual ele deu o nome Minha Luta. E nesse discurso, ele tinha as seguintes frases, vou lê-las aqui para você. Primeiro, ele dizia o seguinte: uma mentira dita 100 vezes se torna uma verdade. Olha só a astúcia deste homem. Ainda, quanto maior a mentira, Hitler dizia, mais chance dela ser acreditada. E ainda, torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando que eventualmente todos acreditarão nela. Veja o que ele disse ainda. Palavras dele, Hitler: acredito hoje que estou agindo de acordo com o Criador Todo-Poderoso. Ao repelir os judeus, estou lutando pelo trabalho do Senhor. Ah, meus queridos, talvez se eu e você não conhecêssemos a palavra de Deus e estivéssemos vivendo lá na época dele, talvez nós iríamos acreditar no que esse homem está dizendo aqui, talvez até aplaudi-lo, né? Não, é isso mesmo. E sabe de uma coisa? Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, fala que isso é antissemitismo.
É você ir contra a descendência de Abraão. Ali diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que é que Hitler estava fazendo? Amaldiçoando a descendência de Abraão. E a Bíblia diz aqui, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entende por que é necessário você conhecer a palavra de Deus? Conhecer a Bíblia? Não só naquilo que agrada a você? Se você não conhece a Bíblia, você acreditaria naquilo que Hitler estava dizendo, achando que ele estava certo. Um homem chamado John Simon, secretário da rainha da Inglaterra, ele disse assim: não vi em Hitler nenhuma arrogância, mas um homem que se apresentava de forma tímida, preocupado com os assuntos na Europa ocidental. Olha só a visão que esse homem teve e o que Hitler tentava passar para agariar o maior número de seguidores. Meus queridos, o que esperar do futuro? Vai acontecer tudo novamente. Sim, da história que eu acabei de relatar aqui para você, da Segunda Grande Guerra Mundial com Hitler, vai acontecer tudo de novo. Ah, não vai, pastor, agora eu já estou informado. Mentira. O anticristo é a criação de Satanás. É a imitação quase perfeita de Jesus. Lembra? O Satanás, ele queria ser semelhante a Deus, igual a Deus. Por isso ele foi expulso lá do céu. Mas ele não se contenta com isso, ele ainda quer ser semelhante a Deus e muito mais, ele quer que alguém seja semelhante a Cristo. Por isso a Bíblia usa o termo de anticristo. Ele será o governante mundial do qual as Escrituras se referem. Ele será um negociador brilhante que vai proporcionar a paz no mundo. Hitler não conseguiu, mas a Bíblia declara que o anticristo vai conseguir uma falsa paz, mas vai conseguir. Vamos abrir para o livro de Daniel, capítulo 7. Lembra, semana passada, pregando, no capítulo 5 ali de Apocalipse, eu falei, olha, a Bíblia, ela revela ela mesma. E Daniel, capítulo 7, versículo 23, vai mostrar para nós que depois de apresentar os animais como expressão do governo, diz assim, olha só, Daniel, capítulo 7, versículo 23. Então, ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente do quê? De todos os reinos que já surgiram até aqui. O reino do anticristo vai ser diferente de todos, porque até agora todos os outros reinos queriam, por meio da força, trazer paz. E não conseguiram. E Satanás, através ali do anticristo, por um pequeno período de tempo, e nós vamos ver quanto tempo é isso, ele vai conseguir trazer. E ainda, prosseguindo na leitura, e devorará toda a terra. Calma aí. Quem vem pregando paz, mas o objetivo maior é destruir todo. E olha, continua, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Esse é o objetivo dele.
Daniel diz que virá um homem e um governo mundial diferente. No capítulo 9, vamos ali para o capítulo 8, capítulo 8, versículo 24 e 25, onde ele está falando ali sobre este homem, sobre o seu poder. Veja o que ele diz: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Então, grande vai ser o poder do anticristo, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará. Olha só, ele vai prosperar, aquilo que ele engendrar, aquilo que ele quiser fazer, ele vai ser bem sucedido e fará o que lhe aprouver, ou seja, o que ele quiser ele vai fazer. As nações vão estar aos seus pés. Veja, quem não estiver aos pés dele, destruirá os poderosos. Imagine uma nação poderosa, cristã, que de repente, por não ter se entregado verdadeiramente a Cristo Jesus, vai ser deixado aqui, por conta do arrebatamento, vai ser deixado. Mas eles conhecem a palavra de Deus, eles se dizem cristãos, eles se dizem com princípios bíblicos. Quando isso acontecer, eles vão abrir os olhos e falar: opa, o que a Bíblia dizia aconteceu. Olha, milhões e milhões sumiram, desapareceram, seus bens ficaram todos aí. Foi o que a Bíblia dizia, e é isso que aconteceu, foram arrebatados. Então, biblicamente, está dizendo que agora vai surgir o anticristo e ele vai querer se colocar no lugar de Deus. E olha, eu sou uma superpotência, eu não vou me dobrar, nós como nação não vamos nos dobrar. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele vai destruir quem? Os poderosos. E o povo santo aqui é Israel, porque esse vai ser um período onde Deus volta a trabalhar diretamente com Israel. E ainda, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Veja isso aí, aquilo que Hitler estava fazendo lá, enganando os outros. Esse anticristo aqui, ele vai prosperar no engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Meu querido, você está ouvindo essa mensagem. Você já deve ter ouvido muitas outras mensagens. Ainda não se converteu? Está vivendo despreocupadamente? É como muitos ainda hoje, né, nessa pandemia, né? Parece que estão despreocupados, são o Superman, né? Isso daí não me afeta não, eu não pego esse vírus. Muitos também, quando o anticristo chegar, vão estar vivendo assim, despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Opa! O anticristo aqui, ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, contra Cristo, contra aqueles que se dobrarem a ele, os cristãos. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Cristo vai lidar com o anticristo. É ele quem vai destruir essa força maligna. Este homem entra na história durante um período de 7 anos, do qual os primeiros 3 anos e meio será um tempo para conseguir um controle mundial. Ele vai estar agariando ali nos primeiros 3 anos e meio, aliados. Agora, após os 3 anos e meio, quando o templo estiver construído, quando a paz estiver estabelecida, a falsa paz, lembre-se, a falsa paz estiver estabelecida, principalmente com Israel, então esse anticristo vai quebrar o pacto. Ele vai entrar lá no templo, ele vai querer que todos o adorem. Esses últimos 3 anos e meio é chamado por Jesus em Mateus,
capítulo 24, de a grande tribulação. Mas vamos para Daniel capítulo 9. Vá ali para Daniel capítulo 9, versículo 23 e também até o versículo 27. Gostaria de ler aqui para você. Diz o seguinte: no princípio das tuas súplicas. Então Daniel estava orando, estava suplicando. Saiu a ordem, e eu vi um anjo, foi até Daniel, para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, as coisas e entende a visão. Olha a revelação que Daniel está recebendo aqui, ainda limitada, mas uma revelação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo. 70 semanas aqui são... Está falando aqui de anos, tá bom? Semanas, quando fala de 70 semanas, cada semana contendo 7 anos. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar o que é a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então aqui qual era a situação na época de Daniel? Israel estava cativo, mas estava ali para sair uma ordem da qual eles deveriam voltar para a terra dele, Jerusalém, e reedificar a cidade. Até ao ungido, ao príncipe, ou seja, Daniel, essas 70 semanas, começa a contar aí, de quando sair esse decreto, vai até o ungido, 7 semanas, olha só, 7 semanas, e 62 semanas, então são períodos de anos na história. Períodos de anos na história, não é algo cronológico que vai acontecer tudo em sequência, mas períodos, 7 semanas, depois 62 semanas e falta uma semana, tá bom? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos o quê? Angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido. Opa, então Israel saiu do cativeiro, passaram-se então 62 semanas, aí veio Cristo Jesus. Veio Cristo Jesus. Olha lá, será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, veja que o príncipe aqui é letra minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Então está falando aqui de Satanás por trás da humanidade, levantando líderes e líderes políticos e religiosos, porque Satanás não sabe quando acontecerá o arrebatamento, e ele precisa, para cada época, para cada era, para cada geração, ele precisa ter alguém pronto ali, como nós usamos, né, numa linguagem militar, com a bala na agulha. Aconteceu o arrebatamento, então esse líder vai se levantar. É o que está dizendo aqui, tá bom? Há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Olha só. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana aqui são 7 anos. Cada dia de uma semana aqui representa um ano. Nós não vamos ter tempo agora para eu mostrar para você biblicamente que isso tem a ver, mas está na Bíblia. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Opa,
Já está tudo aqui na Bíblia, ele já está vencido. O fim dele é certo, meus queridos. E o que é que a Bíblia está relatando? Olha, vai vir aí o homem da abominação, ele vai se levantar, ele vai destruir aqueles que se levantarem contra ele, ele vai ter certo poder. O próprio Cristo Jesus, falando sobre Satanás, enquanto ele estava aqui, falou, olha, o Deus desse século, então ele tem poder, ele tem poder, e ele vai poder colocar pessoas com poder para agariar reinos e reinos para estar seguindo as suas ordens, mas o término dele é certo, já está determinado o fim dele. Daniel capítulo 11 agora, por favor, vamos ali para o versículo 21 até o versículo 24. Daniel capítulo 11, veja que a Bíblia ela revela ela mesma. Daniel capítulo 11, versículo 21 a 24 diz o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens. O que está relatando aqui? Esse homem viu que vai chegar, o anticristo que vai chegar. Ele vai fazer algo que nunca na história haviam feito. O repartir despojos, isso é comum, biblicamente no Velho Testamento a gente vê isso, né? De um povo invadindo uma outra cidade e ganhando a guerra e levando os despojos, né? Os bens, o ouro, até as mulheres e crianças daquela localidade. Mas este aqui, ele vai fazer algo que ainda outros reinos não tinham feito, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. O tempo determinado por Deus não passará disso. Meu querido, é interessante, eu preciso levar você para 2 Tessalonicenses, tá bom? Nós olhamos várias referências aqui no Velho Testamento, mas vamos para o Novo Testamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler, tá bom? O versículo de 1 a 12, porque não tem textos da Escritura tão claros sobre este homem que foi profetizado lá em Daniel. Você quer compreender, quer entender quem é? Veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor não chegou ainda. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O dia do Senhor não vem sem que primeiro venha a apostasia, o engano, sem que não se alimente na história humana os princípios do anti-Deus, do anticristo. Por isso, meus queridos, nós estamos tendo tantos problemas com família, com casamento,
com filhos, problemas com ideologias, né, de gênero, problemas com gênero, tanta ideologias de gênero. Tudo isso é um sistema de apostasia forte para destruir aquilo que nós cremos, meus queridos. Versículo 4 diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Olha aí, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Aqui, o que o detém aqui, eu acredito que é a igreja, o Espírito Santo. Quando formos arrebatados, então a ação do Espírito Santo vai ser diferente. Hoje ele habita em nós. Mas quando a igreja for arrebatada, a ação do Espírito Santo vai ser diferente. Então, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Não é quando Satanás quer, não é do jeito que ele quer, mas é do jeito que Deus quer, do jeito que Deus determinou. Versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade, olha aí, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por isso Satanás tem homens e homens da história, Hitler e muitos outros, que foram usados por ele, engatilhados. Se o arrebatamento acontecer, esse homem aqui ele vai poder governar o mundo. Versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Lembra? Lá em Daniel está falando, né, que ele não será destruído por esforço humano, por força humana, mas ele vai ser destruído pelo sopro da boca de Cristo, ou seja, pela palavra proferida por Cristo Jesus, que tem poder, teve poder para criar o universo. Pela palavra de Deus o universo foi criado, pela palavra de Deus o anticristo será destruído. Versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se você tem rejeitado a palavra de Deus, tem rejeitado a pregação da palavra de Deus, você também será rejeitado por Deus. Veja a declaração novamente que versículo 10, e com todo o engano de injustiça os que perecem eternamente, porque não acolheram, ou seja, não deram crédito, não receberam o amor da verdade, a verdade aqui é a da palavra de Deus, para serem salvos. Versículo 11, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito a quê? Para darem crédito à mentira. Você insiste na mentira? Anda no caminho da mentira? É isso que permeia a sua vida? Olha o que versículo 12 diz: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com o quê? Com a injustiça. Hitler, olha, ele é o homem, ele é o cara, ele vai estabelecer a paz, ele não quer guerra, ele quer algo melhor para a humanidade. O anticristo, ele vai fazer isso também. Paulo, ele explicou os detalhes do livro de Daniel, mostrando para eles que este homem é o anticristo. Não tem texto mais claro do que isso, meu irmão. Meu querido ouvinte, não tem texto mais claro na Bíblia do que este aqui. Você quer compreender Apocalipse? Daniel vai revelando sobre ele. Outros livros, Ezequiel vai falando sobre ele. Tessalonicenses também nos revela aqui algo
que vai estar acontecendo no período ali do Apocalipse. Não tem texto mais explicativo que este. O livro de Apocalipse apenas ele acrescenta. Vamos para o capítulo 13. Opa, pastor, mas nós não estávamos em Apocalipse capítulo 6? Vamos entender o que está falando sobre esse primeiro selo aberto. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 4. Olha o que diz ali. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo quem? A besta. E adoraram quem? O dragão. Porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja aqui, seguidores do anticristo vão estar sendo enganados. O mundo está correndo atrás da paz. Cantam a paz. Veja ainda o que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 diz. Vai ser projetado aqui, tá? Atrás de mim. Dê uma olhada, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Diz ali, ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina o quê? Destruição. Covid-19, meu querido, é uma justiça de Deus para chamar a atenção do ser humano. É um juízo de Deus para chamar a atenção da humanidade. Para que quando também o anticristo chegar e estiver falando, olha, paz, paz, tranquilidade. Olha, você morava num barraquinho, olha, hoje os dissidentes aí do nosso governo foram todos abduzidos, foram levados por extraterrestres, porque eles não acreditavam na nossa ideologia, eles não compartilhavam dos mesmos ensinamentos que nós compartilhamos. Então agora você pode deixar o seu barraquinho lá no Parque Residencial Cocaia, vá morar lá no Morumbi, tem casas lá que foram deixadas para você. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Arnold Freud, ele disse o seguinte: para aqueles que continuam as suas tentativas de identificar o anticristo, que nós não sabemos quem é, minha sugestão é de que procurem um sujeito legal, uma pessoa que todos vão amar, um líder político sem igual, que promete e cumpre aquilo que prometeu, o qual, consequentemente, merecerá não somente a reverência, mas também a adoração do mundo. Veja a declaração desse homem. Eu quero concluir esse nosso estudo aqui, voltando ali para Apocalipse capítulo 6. Volte para Apocalipse capítulo 6. Versículo 1 e 2. Meus queridos, vamos analisar só um pouquinho quem é esse cavaleiro aqui, tá? Primeiro, nós temos aqui no versículo 1 declarando: vi quando o cordeiro abriu um dos selos. Então, Cristo é que está abrindo um selo aqui, para revelar aquilo que João tanto queria saber. É Jesus quem está fazendo isso, tá? Então, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, o primeiro selo, e ouvi um dos 4 seres viventes aqui, né, os anjos que estavam ali ao lado de Cristo, os serafins, ou chamado também como querubins, como se fosse voz de trovão, ou seja, anunciando para todo o universo. Ouvi, vem, é o que ele diz. Versículo 2, vi então e eis um cavalo branco. Opa, cavalo branco, pastor. Cavalo branco na Bíblia tem a ver com pureza. Lembra?
Satanás, ele é um imitador de Cristo. O anticristo é no lugar de Cristo. Ele quer se assemelhar, ser igual, ser idêntico. Então, por isso fala de um cavalo branco, porque lá no capítulo 19 de Apocalipse é que você vê a figura de Cristo. E lá declara com todas as letras quem é o cavaleiro. Então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Opa, aqui esse cavaleiro ele está com um arco na mão. Até agora, quando nós olhamos capítulo 1, ali a descrição de Cristo Jesus, você vê uma descrição real de Cristo Jesus. E a Bíblia fala que ele tem em sua boca uma espada, ali está se referindo à palavra de Deus, tá? E esse só tem um arco. E olha só, e foi-lhe dado uma coroa. Aqui o termo é Stefanos. No capítulo 19, fala que Cristo tem um diadema. Esse diadema é uma coroa que é passada de rei para rei, de rei para o seu sucessor. Esse aqui do capítulo 6, ele recebe uma coroa. Lembra? O próprio Cristo Jesus, enquanto estava aqui, ele reconheceu até onde ia um pouco da autoridade e do poder de Satanás, falando que o Deus desse século. Ainda mais, se você lembra quando Jesus estava sendo tentado, o que é que Satanás ofereceu para ele? Quando levou ele lá no monte, levou no pináculo do templo, desculpe, e mostrou todo o reino desse mundo. Falou, se prostrados me adorares, darei todo esse reino. Ou seja, ele recebeu essa coroa aqui como algo aqui, como um poder dado, uma autoridade dada por Deus, tá bom? Mas ele usurpou essa autoridade. E fala, e ele saiu vencendo e para vencer. Não diz que ele venceu, não diz que ele é um vencedor. Quando você olha para o capítulo 19, e eu preciso levar você para lá, então capítulo 19 aqui de Apocalipse, vá para o capítulo 19, aqui está com Cristo com um diadema, como eu já falei para você, na cabeça, a coroa real, mas veja ali, capítulo 19, fala, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, quase que a mesma descrição, né? E o seu cavaleiro, falou também de cavaleiro, mas veja, se chama que fiel e verdadeiro. Diferente do pai da mentira, diferente do enganador, daquele que vem sorrateiramente. E julga e peleja com quê? Com justiça, é justo. Os seus olhos são chama de fogo. Olha a descrição que está fazendo de Cristo aqui. Isso aqui nos faz lembrar do capítulo 1, da descrição de Cristo Jesus, que está no meio dos seus, da sua igreja e dos anjos ali da igreja, que são os pastores. Os seus olhos são chama de fogo. Sua cabeça há muitos diademas. Aqui fala de poder, de autoridade. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse versículo com um manto, ele está vestido, né, com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou o Logos de Deus. Tá bom? Apocalipse, eu li o Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 13. Desculpa não ter avisado a rapaziada para colocar ali para vocês. Então veja a declaração, é diferente. Então quando você volta aqui para o capítulo 6, você vê aqui que Cristo Jesus, então o Cordeiro é ele quem está abrindo o selo e revelando o que está para acontecer. Esses selos aqui, eles vão demonstrar julgamentos, juízos de Deus sobre a nação, sobre os povos, tá bom? Então, esse primeiro cavaleiro aqui, ele vem trazer falsa paz. Falsa paz. Coloca isso na sua mente.
Meu querido, veja, reveja e veja novamente esse vídeo. Estude a palavra de Deus, está aqui tudo muito claro. Olhe lá os textos que eu citei e li aqui para nós, tanto em Daniel, Tessalonicenses, as revelações que nós encontramos aqui em Apocalipse, e compreenda. Deus quer te salvar, meu querido ouvinte. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer preparar você nesse período para levar você para onde Ele está. Ele quer, quando voltar para arrebatar a sua igreja, que você suba com Ele, ao encontro dEle. Mas se você se fizer de desavisado, como nós já vimos lá atrás, no relato de Daniel, olha, somente pela graça e misericórdia de Deus, você, acontecendo o arrebatamento, vai acontecer esses 7 anos, da qual a Bíblia fala que 3 anos e meio de falsa paz. Se você entrar para esse período, você, olha, vai querer de todo jeito se converter. Você vai se converter. Mas sabe de uma coisa? Você acha que o crente é perseguido hoje? Olha, nós não passamos uma lasquinha da unha do que os crentes vão passar no período da tribulação, principalmente depois dos 3 anos e meio. Vão sofrer demais. Vão sofrer demais. A perseguição vai ser grande. Por isso aproveite. A Bíblia fala: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Creia em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. E você, crente, não viva uma vida de mentira, não viva mais no engano, viva uma vida que glorifica a Deus. Vamos proclamar a mensagem de Deus, vamos amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso coração. Demonstre amor ao próximo, aqueles que cercam você, e demonstre isso através da prática, realizando a boa obra que Deus espera de mim e de você. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor pela tua palavra. Quão maravilhoso é estudar a tua palavra e ver que a Bíblia, ela revela a si mesma, eterno Deus. Eu não preciso aqui de artimanhas, de algo sutil para dizer que aquilo que a Bíblia está dizendo é o que ela está dizendo. Ela própria se revela, ó Deus, e nós vimos aqui nessa noite. Então, nos dê compreensão desta verdade. Ó Deus, o mundo está clamando por paz, mas a tua palavra, ela revela que o próximo grande evento que vai acontecer não é de uma verdadeira paz, mas sim de uma falsa paz. Que a humanidade esteja com os ouvidos abertos, atentos, eterno Deus, para esta verdade. Essa é a nossa oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua paciência e que Deus abençoe a tua semana. Amém. Vamos à celebração da ceia. Nosso pacto. Igreja Batista Betel, em Cocaia, coluna e baluarte da verdade. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob a profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que essa igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, a manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemos
também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser correto em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, a evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos a ter cuidado um dos outros, a lembrar um dos outros nas orações, a ajudar-nos mutuamente nas enfermidades e necessidades, a cultivar relações francas e delicadeza no trato, estar pronto a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemos a, quando saímos dessa localidade para outra, nos unir a uma outra igreja da mesma fé e ordem, e que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar os diáconos para me auxiliar na distribuição dos elementos. E esperamos que você tenha conseguido aí preparar os elementos para a ceia do Senhor, para estarmos celebrando, demonstrando assim a nossa comunhão com o nosso bom Deus. Essa é uma das propriedades da celebração da ceia do Senhor, demonstrar que estamos em plena comunhão com o nosso Deus e também com os amados irmãos, aquelas pessoas que nos cercam, que conhecemos, parentes, amigos, colegas de serviço, de escola. Temos que estar em comunhão com todos. Gostaria que você abrisse aí sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 11. É o texto que nós usamos basicamente aqui como leitura da palavra do nosso Deus quando celebramos a ceia do Senhor. Tem lá nos evangelhos, quando Jesus instituiu também a celebração da ceia do Senhor, mas aqui em 1 Coríntios nós temos a orientação do apóstolo Paulo para a igreja, de como deve celebrar a ceia do Senhor. E eu gostaria de ler um versículo aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28, é onde Paulo ele orienta a igreja o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, meu querido, você que tem todas as condições para participar da celebração da ceia do Senhor, já é um salvo por Cristo Jesus, já passou pelas águas do batismo, não está excluído do rol de membros da sua igreja, e também nenhum pecado tem impedido você de participar da celebração da ceia do Senhor. Nesse momento, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos ter um tempo de oração silenciosa. Aí logo após a oração silenciosa, o diácono Jameson vai estar agradecendo a Deus pelo pão que simboliza o corpo de Cristo, e o diácono Jefferson vai agradecer a Deus também pelo suco de uva. Então, uma oração silenciosa, mais ou menos aí a 30 segundos, tá bom?
Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui e poder celebrar esse momento em memória de Ti, Deus, do Seu Filho Jesus. Muito obrigado. E eu oro que o Senhor esteja nesse momento conosco e, conforme a Sua palavra diz, 1 Coríntios, que nós vamos estar comemorando até que o Senhor venha, que o Senhor venha em breve, para que nós venhamos a poder futuramente estar com o Senhor, poder até mesmo, se a Sua palavra permite, poder ceiar com o Senhor. Muito obrigado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, novamente nós chegamos ao Senhor, nesse momento para agradecer por mais essa oportunidade e por esse momento, esse privilégio que temos de relembrar o sacrifício que foi feito por nós, relembrar o sangue derramado. Agradecemos ao Senhor por esse imenso favor, pela Tua misericórdia, bondade infinita. Pedimos a Tua bênção também em cima desses elementos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Versículo 23 do texto, que em 1 Coríntios, capítulo 11, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo que é dado a favor de muitos. Em memória de Cristo, comamos o pão. No versículo 25, ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo, tomamos o cálice. E o versículo 26 diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que verteu ali o seu precioso sangue, que entregou o seu corpo para morrer no meu lugar, no teu lugar. E a promessa de Cristo Jesus é até que Ele venha, é a volta de Cristo Jesus para arrebatar a sua igreja. Então, meu querido, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar você. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, meu querido ouvinte, faça isso ainda hoje, não deixe para depois. Creia em Cristo Jesus e Ele vai libertar você dos seus pecados
Ele vai dar a vida eterna para você. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, somos gratos pela celebração da ceia do Senhor. A demonstração aqui de comunhão que estamos e temos com o Senhor, com a irmandade, com os nossos parentes, amigos, conhecidos. Nos ajude, ó Deus grandioso, para vivermos uma vida assim, como o Senhor espera de cada um de nós. Comunhão com o Senhor, comunhão com a criatura do Senhor, com aqueles que foram criados pelo Senhor, comunhão com aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o nosso último hino. Aviva-nos, Senhor, no VM 258. Senhor Deus Pai, realmente chegamos à Tua presença agora para agradecer por esse momento que tivemos de Te adorar e de ouvir a Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor usou da vida do pastor Ulisses para nos alertar que o fim uma hora chegará e que devemos estar preparados. Peço a Tua bênção na vida dos irmãos que estão em casa, peço a Tua proteção, peço que continue nos guiando, nos guardando, nos livrando do mal. É em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém.